Antes de ser país do café, o Brasil foi país de açúcar, né? Tanto que foi cobiça, foi foco da ambição de holandeses que se instalaram lá na área de Pernambuco. E é realmente um produto que cativa, né? Pelo sabor, tanto quando é incluído em alguma receita, quanto puro. Tem gente que come açúcar puro e dizem até que isso causa uma certa dependência. Esse é o nosso tema hoje, açúcar, o doce veneno. Estamos recebendo a nutricionista Márcia Pena Bueno e vamos falar a respeito dessa história aí, que o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a estabelecer um acordo com a indústria para reduzir o açúcar nas suas formulações. É um dado importante, Márcia? Com certeza é muito importante, né? Porque o açúcar realmente ele traz diversos malefícios aí à saúde. E essa medida foi importante porque assim, ao longo de todo o prazo, né, desses alimentos industrializados, que é o que tem o maior teor de açúcar que a gente acaba consumindo, então realmente eles vão ter uma redução, então acaba sendo uma medida importante sim. Porque o açúcar, a gente pensa muito no açúcar que a gente adoça só as coisas, né? Mas na verdade, o maior teor de açúcar que a gente tem é desses alimentos, né? Que a gente fala que são os ultraprocessados, esses que a gente compra no supermercado, que tem aquele montão de nomes difíceis. Então, são esses que realmente fazem muito mal aí para a saúde. Pode estar contribuindo, né, com o ganho de peso, também com a diabetes, com câncer, muitas vezes, pode também, com doenças cardiovasculares do coração, com pressão alta, né, também. Então, tudo isso contribui bastante. Então, é importante, sim. E leva uma química danada para refinar, né? Eu, quando era criança, o pessoal dizia, não sei se isso era folclore ou se era realmente real, que até sangue de boi entrava para refinar o açúcar. Ah, sim. O açúcar refinado mesmo, aquele branquinho que a gente conhece, ele leva um monte, para ele chegar naquele ponto de refinamento, ele leva um monte de aditivos ali, até enxofre e outras coisas também. Porque você vê que vem da rapadura, né? A rapadura é verde, chega a ser... E chega, né? Ele fica num branco até brilhante, né? E o poder de dulçor dele, que ele adoça, fica bem maior também. Então, se a gente fosse pensar nos tipos de açúcar para consumo, por exemplo, o mascavo seria muito melhor que aquele, né, realmente, igual você falou, que já vem ali da cana, tudo, e aí seria mais interessante. Mas o tipo de açúcar que a indústria leva nos alimentos, na verdade, não é só esse açúcar, ele tem outros também que acaba, igual você falou, aqueles aditivos todos que vão tendo uma quantidade gigantesca. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, uma latinha de refrigerante, muitas vezes tem uma quantidade maior de açúcar do que a gente teria que estar consumindo num dia inteiro. E o refrigerante tem outro detalhe, né? Leva também sódio, né? Para dar aquela sensação de frescor, exatamente. Leva sódio. E dias atrás o governo também estabeleceu aí uma pactuação para tirar o sódio desses alimentos. Sim, né? Para poder estar diminuindo também. Então são medidas que são importantes para tentar reduzir. Sal e o doce. Sim, Sal e doce inseridos aí na formulação, prejudicando a saúde das prejudicando pessoas. a saúde por conta do excesso, porque tanto o açúcar quanto o sódio, né, que é o sal, eles dão, além de dar muito sabor, né, ficar muito mais gostoso, eles também são conservantes. Então, por isso que eles acabam sendo tão adicionados aí nos alimentos ultraprocessados. Então, qual que é a melhor medida de todas, se a gente fosse pensar? É realmente estar diminuindo o consumo desses alimentos ultraprocessados. Então, toda vez que pudesse escolher entre fazer um alimento, né, ou comprar aquele que é o de pacotinho, infinitas vezes melhor o feito. Se for para a gente escolher entre, por exemplo, um bolo que é daquele de pacotinho, ou se fosse o bolo caseiro, seria o melhor dos mundos. Mas se fosse até aquele que foi feito, mesmo que é vendido na padaria, tudo, mas que foi feito ali na hora, também seria uma boa opção, porque é algo que não tem tanto aditivo assim. Inclusive, tem gente que adoça com fruta, né? Tem, com certeza. Pode usar passas. Mas também não pode fazer coisa com excesso, não, porque tem a frutose aí que... Sim, mas das frutas em si, elas não é algo que causa mal, não, né? Relacionado a essa parte da frutose. Na verdade, seria esse de adição mesmo dos alimentos industrializados. Então, para a gente poder ter uma ideia, por exemplo, vamos pensar uma pessoa com hábito normal, né? Hoje em dia que está acontecendo. Ela vai estar tomando refrigerante, às vezes 2, 3 vezes por dia, vai estar comendo biscoitinho recheado, vai estar comendo
comendo salgadinho. Então, se a gente for contar tudo isso ao longo do dia todo, ela já ultrapassou grandemente o que ela precisaria consumir. E o açúcar, a gente também tem que pensar que assim, não é algo que a gente precisa. A gente não precisa consumir o açúcar branco. A gente consome porque é gostoso. Então, é algo que a gente conseguiria viver sem tranquilamente, porque a gente tem outras fontes, né? O próprio organismo faz açúcar também. sozinho, né? E a gente consegue também ter de outros alimentos, que ele é um carboidrato, né? Que dá energia para a gente. E a gente consegue de outros alimentos melhores, né? Com boas fontes, que vão dar essa energia. Batata. Arroz, batata, milho, macarrão, a gente consegue de tudo isso. Então, o açúcar precisa cortar 100%? Não precisa, porque todo mundo gosta de um docinho, né? É gostoso, a gente gosta, mas a gente tem que ter cuidado realmente com o excesso, para não ter... É que nem refrigerante, é algo que a gente precisa consumir? Não precisa. Se puder estar cortando a alimentação infinitas vezes, melhor. Você falou em açúcares mais próximos da natureza, né? Da extração direta da cana e tudo mais. Temos aí açúcares que estão na moda, demerara, por exemplo, né? Ótima escolha também. Então, se fosse para a gente pontuar entre quais seriam as melhores opções, tem outros também, mas do que a gente acha em qualquer supermercado, né, que é mais fácil, em primeiro lugar seria o mascavo, que é aquele que tem aquele saborzão mais de cana mesmo, mais acentuado, mais escuro. Posso pedir para a gente fazer essa escalada dos melhores açúcares daqui a pouco? Com certeza. Nós vamos aí, já estaremos de volta com a Márcia falando sobre as propriedades dos açúcares que têm menor potencial de estrago no nosso organismo. Ela volta já já, não saia daí.